Ai, que lindeza. Quer perguntar alguma coisa? Eu quero, porque assim, eu não sei se de repente nem tem a ver com luto, mas a gente usa muito essa expressão de quando a gente viveu uma experiência muito boa, que é uma experiência pontual e ela passou e não vai existir mais. Então, por exemplo, às vezes quando eu faço alguma apresentação muito boa e se preparou para aquilo, aí o dia chegou, foi aquele dia, puf, acabou. Aí a gente brinca, fala, eu tô vivendo o luto de não ter mais aquela experiência. Ou então eu vejo amigas assim que planejaram o casamento, era o sonho da vida delas, aí chegou o grande dia, casaram, aí passou 1, 2, 3, 4 anos, elas continuam postando a mesma foto, as mesmas coisas e falando, né? Ai, que saudade desse dia. Eu não sei se isso chega a ser um luto, mas tem alguma relação? Olha que legal isso que você está falando, né? Porque na verdade, luto, acho que isso é um trabalho de luto mesmo. Né? Tinha um professor meu que falava, sonhos nascem para serem mortos, né? Sonhos morrem. Tcharam! E sonhos morrem de vários sentidos, né? Uhum. Tem um sonho que não se realiza, mas o sonho que se realiza é um sonho que morre. Então, nesse sentido, existe uma morte, existe um fim. E existe um crescimento que esse fim traz. Então, acho que é uma experiência, acho que é um assunto bem legal, isso que você está trazendo. Tem gente que tem dificuldade, né? Que é chato mesmo, né? A gente não viver mais aquela experiência da expectativa. Festa, viagens, às vezes, gostoso é muito mais o planejar do que o durante, dependendo da situação. Né? Às vezes uma viagem uma viagem de 5 dias na Itália é tão corrido, né? Você tem que visitar tanto lugar, tem que tirar tanto selfie, né? E tem que estar o tempo todo plugado. E a pessoa tá com tanta expectativa, eu vejo isso em algumas pessoas que chegam lá super estressada e não aproveitou agora e tá sempre preocupada com o que vai fazer depois. Né? É igual festa, né? A gente faz uma big festa, junta lá 100 pessoas, né? Muito queridas nossas, e o mais gostoso às vezes é o antes, né? A expectativa, o cheiro da comida na cozinha de casa, né? Se você não for contratar o buffet, claro. Mas enfim, de tudo isso, esse é o gostoso, né? Aí quando acontece, morre, aí fica o vazio. Talvez isso é uma das explicações para a gente entender, por exemplo, o que é a cabeça, o que acontece numa depressão pós-parto. Nossa. Né? Porque fica uma mudança nesse sentido. Né? Não que a depressão necessariamente tenha que ter uma relação direta com o luto. Né? Existem várias teorias, mas uma das referências que a gente pode utilizar, né? Um dos modelos para a gente entender os processos depressivos, né? É o modelo do luto, né? Da perda. E com certeza, né? Uma depressão pós-parto, né? Não é só a mulher que passa, né? Outro dia eu estava ouvindo lá homens que têm depressões pós-parto, talvez tenha avós que passam por isso também, porque é toda uma mudança, né? Todo o advento de uma nova realidade. Então a gente começa a entender nesse sentido, né? Ser gente, virar gente, envolve esses processos mesmo. E até esse processo de perder certas fantasias, que é a morte de um sonho, porque o sonho se torna realidade. Uma morte boa, né? Sim. Deveria ser uma coisa que bom. Muito bizarro, né? Deveria ser uma coisa, que bom, né? Que acabou, que deu tudo certo. Não, mas fica o vazio, né? A gente fica de ressaca pós-festa, né? Clima de fim de festa. Acabou, né? Nossa, minha vida girava em torno disso. Pois é. Quando a gente fez a peça de teatro juntas, né, Pri? Acabou, foi em 2017, até hoje de vez em quando eu me pego falando, nossa, por que eu não tô lá? É muito louco. Aí quando acaba a peça, ou termina a escola, né, a faculdade ou o colégio e tal, fica aquelas Judas, né? E a gente vai estar sempre junto, não vamos mais nos esquecer, né? Mas aí a vida anda, né? A digestão acontece, né? E aí os relacionamentos mesmo, né? Vão para outro patamar, né? Não significa que a vida se empobreceu, né? Ou que aquilo lá foi mentira. Não, aquilo lá foi importante, né? Aquilo lá fez parte, está dentro de você. E tem algumas coisas que facilmente são retomadas, ou são retomadas a partir daquele momento, outros prosseguem, né? Então eu vejo que a vida é um processo de enriquecimento nesse sentido. Mas para isso depende muito do quanto a gente tem a cabeça
nossas energias psíquicas, né, vamos falar assim. O intestino da nossa cabeça. Isso, disponível para isso. Né? Disponível para disponibilidade, isso. Né? E aquilo que a gente estava conversando numa outra oportunidade, num outro contexto, né? Até aquilo que é o resultado final da digestão, né? Que é as próprias fezes, né? A própria cagada. Isso. A merda que fica depois disso todo, né? São os fertilizantes, né? Para as novas coisas que podem vir, desde que colocados no lugar certo. Né? A gente ficar entupido com tudo isso e ficar intoxicado. Né? Que é o que acontece nos processos de luto patológico. Então, enfim, falar de luto é falar de um fenômeno da vida, falar de uma experiência da vida, uma experiência bastante enriquecedora. Né? E experiência enriquecedora, ao contrário do que vem por aí, com certeza não é só através dos bons momentos. Né? Eu acho que é assim, os bons momentos precisam ser vividos. Né? A gente precisa ir atrás dos bons momentos, com certeza. Precisamos ver coisas bonitas, fazer coisas gostosas, né? Mas tem esses outros lados, tem esse outro lado da vida também, que não significa necessariamente empobrecimento, né? Obscurecimento, pelo contrário. Como dizia Rubem Alves, né, naquele livro, o título do livro, dos livros dele, a pérola só sai, né, porque a ostra chora, né, porque a ostra sente dor. Né. Então, acredito que seja uma boa metáfora para o que é o resultado final do processo de luto. Tá? Claro que falando assim é ideal, né? Nossa, saí enriquecido, que bom, né? Cresci, né? Não, isso a gente faz nosso jeito, aos trancos e barrancos, como a gente faz as coisas da nossa vida. Tá? Então a gente não precisa romantizar e idealizar, né? Achando que vai ser lindo e maravilhoso. Né? É duro, é difícil. Mas a gente não pode perder de vista. Acredito que é importante não perder de vista. Né? Que essa é uma das possibilidades que isso traz. Tá? Acho que existem lutos que são muito mais difíceis. Né? Existem perdas que são às vezes muito absurdas. Ai, pois é, quando meu irmão morreu, eu achei que a minha mãe fosse morrer junto. Acho que luto de uma mãe é uma coisa assim que não consigo nem imaginar. Perder os pais também, nossa. Pois é. Enfim, né? E o que você diria, né, para dois tipos de pessoas? O que você diria para quem está passando por esse processo de luto nesse momento e que já acha, ai, tá bom, sabe quando eu chegava pra você, tipo, com 6 meses, mas já tá bom, já dava pra ter assimilado. Ou que a pessoa esteja há anos também vivendo por isso e de repente se culpando e ainda tá passando por isso, porque na verdade é o luto, né? Mas principalmente o que você diria pra quem convive? Porque eu lembro que no caso dessa minha colega de trabalho que eu citei, eu lembro que as pessoas ao redor no trabalho, quando já tinha passado alguns anos, não tinham paciência e ficavam naquela fala de a fulana nunca mais foi a mesma, ela ficou assim, assim, assado depois disso. E a pessoa está passando por um processo muito delicado. Então, para as pessoas que convivem com quem está passando por um processo desse. Quem está passando por um momento de luto, acho que a ideia é essa, né? Tudo passa, né? Tudo tem um tempo. E tem coisas que facilitam o passar, tem coisas que dificultam o passar. Mas acredito que com o tempo as coisas vão passando, as coisas vão mudando. Né? E nesse sentido, quem tem vínculos, né? Acho que os vínculos ajudam. Né? Talvez seja mais duro as pessoas que têm menos recursos para lidar com isso, né? Recursos interiores que eu falo. Né? São os relacionamentos, amizades, amigos, a família. Né? Nem sempre a família é o melhor lugar dos vínculos, né? Então, talvez as amizades. Né? Então, uma pessoa que cria uma vida de vínculos, né? E preserva isso, claro que vai ter dificuldades também, mas a possibilidade, né, de fazer essa travessia do luto, né, talvez seja algo que a pessoa tem mais ferramenta para lidar com isso. Né? Agora, quem está de fora, acho que tanto em luto, como qualquer processo, né, qualquer questão psicológica, qualquer transtorno, né, qualquer transtorno psiquiátrico, né, é que as pessoas não têm essa compreensão ainda, infelizmente. Né?
depressão para muita gente é frescura, ansiedade é frescura, né? E às vezes luto também acaba sendo frescura na cabeça das pessoas, né? Acho que essa compreensão maior do que é o processo do luto vai ajudar as pessoas a lidar de uma outra forma com todas as pessoas que estão passando por isso, né? Então, só para fazer um paralelo, né? Pessoas que às vezes estão entrando em depressão, ou estão em depressão, elas são muito mal-humoradas, são muito reclamonas, né? Então, às vezes as pessoas acham que aquela agressão da pessoa é porque a pessoa é ruim, a pessoa é má. E às vezes não é, a pessoa não se aguenta também, né? Então não é que a pessoa está fazendo isso contra você, né? A pessoa está fazendo isso com todo mundo, porque ela está incomodada. Então nessa hora a gente tem que ter paciência, tem que ter compreensão, né? Para poder lidar da melhor forma, né? No sentido... se for dar o colo, se precisar dar algum corte, né? A gente dá um corte na medida, né, na medida do possível, na medida certa, né, para a pessoa poder se tocar e falar assim, acho que eu estou realmente tá passando do limite, deixa eu me controlar também. E ajuda a pessoa, né, a poder se enxergar também, a poder lidar com essas coisas, né? Então acredito que esse feedback é importante, né? Mas tudo isso passa desse exercício que é que não é fácil, né? Que é o exercício da empatia, da compreensão, de chegar junto, né? Acho que vem por aí. Obrigada! Por isso que eu acho que é importante esse tipo de conversa, né? Até facilitar as pessoas que convivem com essas pessoas nessa experiência, poder lidar com isso. Nem não sentir que são reféns de uma situação. Sim. Né? Acho que ninguém precisa se sentir refém da situação. Né? Assim como ter alguém, né, que está passando por problemas em casa, né? Você não precisa se sentir refém da situação, mas vale a pena sim buscar uma ajuda, converse com outras pessoas que estão passando por essa experiência, né? Que tudo isso vai ajudar. Tá? Nada como se enriquecer. Né? Uma conversa sempre acaba enriquecendo. Sim. Obrigada. Eu acho que vocês deveriam colocar assim, #Roberto no YouTube. Porque ele não tinha que ter muito um canal. Sim, ia ser maravilhoso. Quem sabe vocês convencem ele. Então, por favor, compartilhem. Acho que é um tema importante de se compartilhar aí com inúmeras pessoas. Se inscrevam no canal se ainda não tivesse inscrito. Badala o sininho aí pra você receber as notificações. E curte o vídeo. Um beijinho. Eu espero que seja um vídeo útil. Muito do coração ele. Um beijo. Tchau.